Boa noite. É uma grande alegria estar aqui nesse culto, né? E hoje nós estudaremos um tema muito especial. Esse tema aqui é o amor que purifica. Um tema maravilhoso, viu? E para que comecemos, que cantemos o hino de número 9. Amaste a mim, Senhor, ainda cintilante, a luz não vier aos céus, ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo o levante, trouxer a terra e mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amaste a mim, Senhor, também quando imolado em afrontosa cruz, o meigo Salvador tomou-me para si, salvou-me do pecado, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que imenso amor! Amaste a mim, Senhor, bem sei quando em meu peito entrou a eterna luz, o meu Consolador, e com tesouros mil do teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que insigne amor! Amém. 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 Agora eu queria convidar a todos os presentes para que venhamos a fazer uma oração para que o Espírito Santo esteja presente neste culto. Senhor Deus, eterno Pai, lhe agradecemos porque estamos aqui presentes, Senhor, em mais este culto. Senhor, eu lhe peço, queiras colocar as tuas palavras na minha boca, Senhor. Amém. E queiras fazer com que todos os que estão nos assistindo sejam tocados, Senhor. E que eu não fale as minhas palavras, mas que o Espírito Santo esteja presente, assim como esteve no dia de Pentecostes, Senhor. Amém. Para que a tua verdade permaneça, Senhor. Amém. E não o que eu acho ou o que eu penso. Amém. Afinal, Amém, todos Senhor. os nossos pensamentos e todo o nosso corpo, assim como diz o profeta Isaías, desde a planta de nosso pé até o alto da nossa cabeça não há nada são. Amém.
senão feridas, chagas e miséria. Então, Senhor, nos ajude para que dos nossos fracos e débeis lábios venha a sair a tua verdade. Amém, Pai Santo. Te agradecemos por isso e por tudo, em nome de Jesus Cristo, Amém. seu amado e salvador Filho. Amém. 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 Então, como eu já disse, né? Hoje estudaremos sobre um assunto muito importante. O título desse assunto é O Amor que Purifica. Por que esse amor purifica? Vocês podem estar pensando, por que ele colocou o título aí de Amor que Purifica? Título tão simples, né? Pois é, mas no decorrer desse estudo, vocês vão ver que esse título tem um significado profundo. E eu queria... E o verso áureo que eu escolhi durante nessa noite para nós lermos se encontra registrado no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, e no verso 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Esse assunto vai tratar de um conflito que está ocorrendo nos céus e na terra. A grande controvérsia entre Satanás e Deus. Que nós já sabemos qual vai ser a vitória de Deus, né? Mas eu queria ler um texto do Espírito de Profecia para começar. Leiamos. Lúcifer no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Todavia, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre toda a hoste angélica. Ele era um com o Pai, antes que os anjos fossem criados. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia unicamente a Cristo. Então nós vemos que, assim como todos os outros anjos, Lúcifer, ele tinha tudo para ser feliz. Tudo que a gente poderia imaginar, Lúcifer tinha. Mas ainda assim, ele invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia unicamente a Cristo. Ou seja, ele não se contentou com o que ele tinha. Ele queria mais. Ele queria exigir de Deus mais. Ele queria, que nem o profeta Isaías diz, ele queria subir nas mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. E foi por causa disso. Eu posso dizer que aqui começa o maior conflito do universo, onde Satanás inveja Cristo e diz que a lei de Deus não pode ser cumprida. E agora eu queria ler o relato do profeta Ezequiel sobre a queda desse anjo, queda de Lúcifer. Livro de Ezequiel, no capítulo 28. Livro de Ezequiel, capítulo 28. Livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 13 ao versículo 15, primeiramente. Leamos. Estavas no Éden. Quem estava no Éden? Lúcifer.
Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, eles foram preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No brilho das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras os teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou o que nele? Iniquidade. Então nós vemos que ele era perfeito. Que o próprio Deus, o próprio Ezequiel, né, inspirado por Deus, diz que ele tinha tudo. Ou seja, ele era perfeito nos seus caminhos. Desde o dia em que ele tinha sido criado. Até que se achou iniquidade nele. E que pecado que foi esse? A irmã White diz em um texto dela que o pecado que Lúcifer cometeu foi o pecado do orgulho. Ele se orgulhou do que ele era, mas não apenas do que ele era. Porque ele queria ser mais. Ele não queria ser só o que ele era. Ele queria subir nas estrelas de Deus, né? E ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, semelhante ao Altíssimo, né? Como o próprio Filho, como o próprio Cristo era semelhante. E agora eu convido os irmãos a lerem a segunda parte do versículo 16 ao versículo 17. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ou seja, ele pegou e disse: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu furor. Por quê? Por que ele fala nisso? Por que o profeta Ezequiel diz isso? O profeta Ezequiel, ele fala isso como uma maneira de dizer: você tinha tudo, né? Na multiplicação do teu comércio, ou seja, mesmo cheio de riquezas, ou seja, você tinha tudo. E nem assim você continuou nos meus caminhos. Nem com essa riqueza que você tinha, você continuou tomando o caminho que era para ser seguido. Mesmo no meio dessas riquezas, você pecou. E o coração de Lúcifer se elevou por quê? Verso 17. Por causa da tua formosura. Por isso ele lançou Lúcifer por terra. Ou seja, lançou ao abismo. Porque a terra, na Bíblia, é declarada como abismo. Então Satanás foi lançado no grande abismo. Mas ele não chega aqui e fica sossegado. O que ele faz? Vamos a Gênesis capítulo 3. Nós vamos ver o que ele faz em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Leiamos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse:
não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, no versículo 1, quando Satanás fala que pergunta, é assim que Deus disse que você não pode comer de toda a árvore do jardim? Ele está falando mentira ou verdade? Verdade. Verdade. Por quê? Ele está falando a verdade porque eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, sim ou não? Sim. Não poderiam. Todos não. Ok, correto? Não poderiam comer de todas. Ele falou, não comereis de toda a árvore do jardim. Ele está falando correto. Porque eles podiam comer de toda a árvore, sim ou não? Não poderiam comer de toda a árvore. Porque tinha uma árvore que eles não poderiam comer. A do bem e do mal. Então ele falou aqui no versículo 1 a verdade. A construção da ideia, que foi a construção da ideia que tinha o propósito de enganar. Ou de seduzir. Porque ele falou a verdade. Mas a mulher, a gente vê no versículo 2 que ela caiu na armadilha de Satanás e ainda passou a argumentar com Satanás e dizer: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. O erro da serpente, então, foi que da mulher, foi que ela deu conversa para a serpente, começou a conversar com a serpente. Exatamente. Esse foi o erro da mulher. Porque o diabo ele não começou falando a mentira. Ele começou falando a verdade. O erro da mulher foi ter dado papo pro diabo. E teve dois erros que a mulher cometeu. Além de ficar dando ouvidos ao que o diabo dizia e querer argumentar com Satanás, o que aconteceu? Ela também colocou palavras na boca de Deus. Porque Deus disse que não era para comer o fruto. E o que ela fez? Ela disse que não era para nem tocar no fruto. Ela errou duas vezes. Além de dar conversa para Satanás, ela ainda colocou palavras na boca de Deus. Deus não tinha dito que não era para tocar no fruto. Ele tinha dito que não era para comer. E no livro Deserto da Tentação, página 14 do Antigo e 20 do Novo, se eu não me engano, fala que nessa mesma hora que a mulher disse que não era nem para que Deus tinha dito que não era nem para tocar no fruto, Satanás, a serpente arrancou a árvore, o fruto da árvore, e deu na mão da mulher e disse assim: olha, Deus mentiu. Você não morreu porque você tocou no fruto da árvore. E a mulher, e daí, o que Satanás fez? Então você não vai morrer se você comer. Ou seja, Satanás condenou a mulher com as próprias palavras que saíram da boca dela. Então ele utilizou um plano pelo qual ele poderia condenar a mulher pelas próprias palavras que saíssem da boca dela. Então o que eu venho dizer aqui nessa primeira parte da nossa pregação? Tome cuidado com o que você diz. Porque um ser humano adulto, ele é capaz de pensar ao mesmo tempo, de passar a sua mente 40 mil pensamentos. Ou seja, em um só dia, 40 mil pensamentos. Mas existem os sinais, sinais assim, vermelho, amarelo, verde, de o que eles poderiam expressar os pensamentos. Tem os pensamentos, por exemplo, que eu posso dizer assim, olha, não, eu digo sem problema algum. Não tem problema dizer. Já tem aquele pensamento, não, eu não vou dizer, porque pode ser que dê uma impressão errada do que eu estou falando. E existe o sinal vermelho que diz, não,
isso definitivamente eu não posso dizer e isso eu não posso ver. Então existem três sinais de sinalização, né, para os pensamentos também. O sinal verde, o sinal vermelho e o amarelo. Né? Então tomemos muito cuidado com o que sai da nossa boca. Porque Satanás, ele pode nos condenar com nossas próprias palavras. Por exemplo, você vai lá e o vizinho te xinga e você vai lá e xinga o vizinho. Aí depois Satanás vem te acusar e diz: pô, mas tu não era crente? O que tu tá fazendo xingando o teu vizinho? O que você tá fazendo xingando o vizinho dizendo que você era crente? Né? Já pensou um crente xingando o vizinho e aí chega lá e te condena com as próprias palavras que você disse? Daí tu tá representando mal o evangelho. Sim, porque Jesus diz para amar os inimigos e agora o vizinho vai lá e te xinga e você vai lá e xinga o vizinho. Ou seja, quem você está representando? Então o diabo, ele condena com as próprias palavras. Tendo isso em mente, né, aqui a gente vê que, primeiramente, antes de passar para o outro texto, a gente vê que ele condenou a mulher pelas próprias palavras, e aqui sobreveio a queda do homem. O homem caiu. Mas Deus não queria, né, que o homem se perdesse. Deus, como Pai de amor, ele não suportava a ideia de que o ser humano pudesse se perder. De que aqueles seres que ele tinha criado com tanto carinho e tanto amor se perdessem. E foi tão grande o amor que o profeta João não encontrou maneiras de se expressar em João 3,16. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para quem? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele não encontra palavras para medir o amor de Deus. Ele diz de tal maneira. E depois, mas Deus, como um Pai de amor, ele também é fogo consumidor. Ou seja, ele, apesar de ser amor, ele não pode conviver com o pecado. Seu caráter santo não pode ter uma convivência, nem um pouco de convivência com o pecado. Ou seja, apesar dele ter manifestado esse tão grande amor em enviar seu filho, mesmo assim, ele não pode conviver com o pecado. Então, aí eu quero convidar os irmãos a ler Sofonias capítulo 3. Sofonias mais pra cá. Sofonias capítulo 3. Profetas menores. Depois de Daniel. Sofonias no capítulo 3 e o versículo 13, que diz: os restantes de Israel não cometerão iniquidade e nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Então existe uma promessa aqui, que nós vamos nos deitar, né? Aqui está falando uma clara referência à Nova Jerusalém. Nós vamos nos deitar na Nova Jerusalém e não vai haver quem nos espante, né? Mas também existe uma ordem. Qual que é a ordem? Os restantes de Israel não cometerão iniquidade. Ou seja, para que nós fôssemos a árvore da vida, a cidade santa, Deus exige apenas uma coisa: que nós larguemos os nossos pecados. E é por isso que o amor purifica. Por isso que esse título, o amor que purifica.
Porque Deus tem um amor muito grande pela raça caída. Mas esse amor, não basta nós sentirmos que, não, Ele me ama. Não basta eu dizer, Ele me ama. Mas eu tenho que amar tanto Ele, que esse amor que eu tenho por Ele, purifique minha vida. E como é que minha vida pode ser purificada? Sem cometer iniquidade. O que é iniquidade? 1 João 3,4 diz que iniquidade é a transgressão da lei. Eu posso ter uma vida purificada sem pecar. A única forma de eu obter uma vida santificada é eu não pecando. Porque o nosso pecado pode ser negro como saco de silício. Mas o que Deus diz no livro de Salmos? Eu os tornarei alvo mais alvo. Isaías também fala, capítulo 1. Isaías capítulo 1 também fala que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eu os farei brancos como a lã. Então, irmãos, que deixemos o amor de Deus nos purificar. Que não façamos nossa própria justiça, mas que façamos a justiça daquele que é maior do que nós. Amém. Amém? Amém. Esse foi o tema. E foi um grande prazer estar convosco. E até o nosso próximo encontro. Eu queria terminar com uma oração primeiramente. Senhor Deus, eterno Pai, e agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem manifestado esse grande amor por nós. Amém. Mas, Senhor, sabemos que o seu caráter não pode conviver com o pecado, Senhor. Mas nós queremos muito participar da árvore da vida. Amém. E da cidade santa. E do lar eternal. Mas para isso, Senhor, precisamos da sua ajuda. Porque nossa natureza pecaminosa muitas vezes parece nos impossibilitar de vencer o pecado. Mas nós sabemos que para Deus não há impossíveis, Senhor. Amém. Amém. E agradecemos por esse assunto, por esse estudo tão maravilhoso. E queiras nos ajudar, Senhor, por favor. Queiras nos ajudar também a reconhecer que somos miseráveis, pobres, cegos e nus e que precisamos de Ti inteiramente. E agradecemos por isso e por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu amado e Salvador Filho. Amém. Amém. Irmãos, eu queria, com base nesse assunto que nós lemos, maravilhoso, nós estudamos, eu queria cantar a música Amor do Nosso Deus. Ela fala assim: Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno
cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Amém. 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 E também com isso eu encerro, né, a minha pregação e este culto de quarta-feira. Que Deus abençoe todos os que estão assistindo. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado.